Queiram assentar, por favor. Glórias a Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Jesus? Uma vez mais. Amém? Uma vez mais. Amém? Uma vez mais. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos à palavra de Deus nesta noite. Eu trago nesta noite o registro de uma declaração que me impressiona de um homem de Deus. João Batista foi um dos maiores homens aqui na terra, ao ponto da Bíblia registrar que não houve homem tão grande como ele. Jesus fez essa declaração dele, mas ele também fez uma declaração que me impressiona. Esta noite eu quero trazer o registro das palavras de João Batista e lhes trazer nesta noite, aleluia, glórias a Deus, a declaração sobre o maior homem da história. Eu quero nesta noite falar sobre o mais poderoso homem da história. E nós vemos aqui o registro de João, no capítulo 3 de São Mateus, no versículo 11, João Batista faz a seguinte declaração, e é sobre esta declaração que eu quero alicerçar a palavra de Deus nesta noite, quando em Mateus 3, verso 11, aleluia, ele começa a dizer, Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista começa a fazer a seguinte declaração: eu, aquele que foi considerado um dos maiores homens da história, esse mesmo homem começa a dizer as seguintes palavras: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Existem razões sobejas, existem razões supremas pelas quais nós podemos afirmar que Jesus Cristo foi o homem mais poderoso da história. Ele fez o que ninguém fez. Ele suportou o que nenhum homem suportou. Ele plantou aquilo que ninguém pôde plantar. Ele alicerçou suas bases naquilo que ninguém pôde alicerçar. Ele foi o homem mais poderoso da terra. Ele era mais poderoso do que Buda, o iluminado. Ele era mais poderoso do que Platão, o grande profeta. Ele era mais sábio do que Pitágoras, o grande filósofo. Ele era mais poderoso do que o grande profeta Isaías. Ele era mais poderoso do que o grande profeta Jeremias. Ele era mais poderoso do que os grandes homens da história. Ele era mais poderoso do que qualquer homem, porque ele alicerçou as bases para a salvação do homem por toda a eternidade. Ele foi o homem mais poderoso da história. E eu vou lhes declarar algumas razões porque ele era o homem mais poderoso da história. No livro do profeta Isaías, nós vemos abrir as bases e a luz, porque ele foi o homem mais poderoso da história. No capítulo 9 do profeta Isaías, no versículo 6, Isaías começa a dizer porque ele era um dos maiores homens da história. Desde quando nasceu, ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! Ele era o homem mais poderoso da história. Primeiramente porque ele era maravilhoso. Quando nós olhamos para um grande homem na história, sabemos que houve grandes homens. Homens como Abraham Lincoln, grandes homens. Homens como John Kennedy, foi um grande homem. Homens na história que alicerçaram bases neste mundo, trazendo melhoramentos para o mundo. Foram homens grandiosos, homens
que trouxeram melhoramentos para a história. Alexandre o Grande, homens que nós sabemos na história que foram realmente grandiosos, mas chamá-los de maravilhoso, nenhum deles podemos chamar. Nenhum deles foi tão grande quanto Jesus Cristo. Ele sim era maravilhoso. Por que razão Jesus Cristo era maravilhoso, senhoras e senhores? Não seria maravilhoso nós olharmos aqui um homem como Pelé, que a história o consagrou no mundo dos esportes? Não seria maravilhoso nós trazermos aqui homens importantes de todos os lados? O presidente Reagan, o grande presidente do mundo todo, o grande homem chamado Reagan. Eu creio que todos ficariam maravilhados, mas eu creio que ninguém ficaria tão maravilhado se nós pudéssemos ver Jesus Cristo aqui nesta noite. Aleluia! Ele foi o maior homem da história, e é porque ele era maravilhoso. Pregador, por que Jesus Cristo é maravilhoso e não Buda? Por que Jesus Cristo é maravilhoso e não Confúcio? Por que Jesus Cristo é maravilhoso e não Allan Kardec? Por que Jesus Cristo é mais maravilhoso e não, por exemplo, Maomé, o homem, o profeta do Islão? Por que não Jesus Cristo foi mais maravilhoso do que grandes homens da história? Eu vou lhes dizer por quê. Jesus Cristo é o homem mais maravilhoso da história, porque Buda morreu e está morto, Confúcio morreu e está morto, Pedro morreu e está morto, André morreu e está morto, Maria morreu e está morta, todos os grandes homens morreram e estão mortos, mas Jesus Cristo é maravilhoso porque ele vive pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu pai um dia se aborreceu comigo porque eu aceitei Jesus Cristo como Salvador de minha vida. Sendo eu descendente de japoneses, devia ficar na tradição da minha família, continuando com o Buda dos meus pais. E o meu pai, aborrecido quando eu aceitei Jesus, disse: meu filho, você não tem mais lugar nesta casa se você quiser continuar com Jesus. Eu disse para o pai: pai, se o senhor não quer que eu fique em casa porque eu amo Jesus e quer me expulsar, eu ficarei com Jesus porque eu amo Jesus Cristo em meu coração. E realmente meu pai chegou ao ponto de me expulsar de casa. E ele pensou que eu não teria coragem de sair, mas eu saí, não porque não amasse os meus pais, mas porque eu amava mais aquele que é maravilhoso. Aleluia. E alguns anos mais tarde eu resolvi voltar para a casa do meu pai, depois dele ter me expulso, pensando que ele não haveria de me receber. Mas quando eu cheguei na porta de casa, da casa dos meus pais, pensando que ele iria me expulsar de novo, meu pai olha para mim e me cumprimenta com a paz do Senhor. Eu disse: meu pai, o que é que houve? Ele disse: meu filho, o dia que você saiu de casa, eu queria entender por que razão você abandonou a nossa casa, a família, a herança, os estudos e abandonou tudo. O meu Deus Buda não faria isso. Então eu queria conhecer o seu Deus e fui numa igrejinha aqui perto de casa e ali eu conheci este Jesus maravilhoso em minha vida. Eu disse: realmente, pai, Jesus é maravilhoso. Ele diz: realmente, meu filho, Jesus é maravilhoso, porque Buda morreu e está morto, mas eu li na Bíblia que Jesus lá em Jerusalém morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui adorando um Deus vivo e maravilhoso. É possível que você, amigo que entrou aqui pela primeira vez num trabalho como esse dos crentes, esteja até assustado, pensando: como é que esses crentes gritam tanto, se glorificam tanto, dizem aleluia, glória a Deus, não estamos nem vendo uma partida de futebol? Como é que esses crentes gritam tanto e dão glória a Deus e aleluia? Sabe por quê, meu amigo? É porque nós não estamos adorando um Jesus morto de pau, de pedra, de gesso, de madeira. O meu Jesus é mais maravilhoso do que madeira e pau e pedra. Ele vive e Ele está conosco. Se o Jesus dos crentes estivesse morto, não seria maravilhoso, porque Deus morto por morto seria morto e não valeria nada. Mas o meu Jesus é maravilhoso. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Glórias a Jesus.
Mas pregador, não precisa gritar tanto desse jeito, esse povo dando esses gritos aí. Gritamos sim, gritamos. Se você viesse aqui vendo o Pelé jogar aqui, você ficaria maravilhado e gritava. A hora que ele marcasse um gol, você saía gritando desse estádio aqui. Nós temos uma alegria milhões de vezes maior do que essa. Nós não glorificamos um homem, nós glorificamos aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é maravilhoso. Aleluia. Sabe por que ele é maravilhoso também, meu amigo? Porque ele não está mudo. O teu Deus não fala com você, é Deus de pau. O teu Deus não pode falar com você, é Deus de gesso. O teu Deus não pode falar com você, é Deus de madeira. O teu Deus não pode falar com você, ele está com a cara baixada, pendurado no pescoço, na correntinha que está no seu pescoço, ou que esteja na parede da sua casa. Mas o Deus dos crentes não é esse. Não é o Deus dos hippies, do Roberto Carlos, o Jesus dos cantores da moda. O Jesus dos crentes, ele é poderoso, aleluia. Ele é o homem mais poderoso da história. Glórias a Jesus. Mas ele é o homem mais poderoso da história. E portanto, se ele é o homem mais poderoso da história, é porque a Bíblia diz que ele também é o nosso conselheiro. O profeta Isaías diz que ele era o nosso conselheiro. Está difícil hoje receber bons conselhos. O conselho de hoje, dos nossos pedagogos, dos nossos psicólogos, dos nossos educadores, está em moda dizer que o homem tem que andar de qualquer jeito, que o homossexualismo está certo, que o lesbianismo é coisa natural do mundo, que essa pouca vergonha e imoralidade do carnaval não tem importância, é o povo se divertindo. Estão dizendo por aí que hoje a mulher pode trocar de marido quantas vezes quiser. As músicas estão até dizendo que trocar de marido é como trocar de roupa. Hoje estão dizendo por aí que o jovem pode se injetar droga nas veias. Estão dando uma série de conselhos por aí. No entanto, o homem de hoje está cada dia mais pior. O homem de hoje não é mais feliz do que o homem do passado. Com tanto lazer, com tantas coisas que o mundo tem a oferecer, o homem de hoje não está melhor do que o homem do passado. Sabe por que isso, meus amigos? Porque os conselhos que os homens estão lhe oferecendo hoje não lhe podem resolver os problemas da sua vida. O nosso conselheiro não são esses homens por aí. Estamos vendo conselhos hoje para o homem trair a sua esposa, para abandonar o seu marido, conselho de maldade. O conselho de Maquiavel está no livro de cabeceira de muita gente por aí. Manipulações humanas, enganos, mentiras, astúcias, drogas, pecado, imoralidade, engano, erro. E estão dizendo que esses conselhos são bons para o homem. Nós não nos curvaremos ante esses conselhos. Nós temos um conselheiro maravilhoso conosco, Jesus Cristo, o maior homem da história. Aleluia. Dizem por aí que os crentes são um bando de quadrados, porque os crentes não aceitam o conselho do mundo moderno de hoje. Nem devemos e nem queremos. O mundo de hoje está dizendo que a juventude tem que rapar os cabelos. Vocês já viram como é que está virando a juventude de hoje? Pelos conselhos humanos, eles têm que virar hoje com cabelo vermelho, amarelo, azul e branco. Já viram os punks aí? Hoje em dia, o mundo de hoje está de tal forma que a imoralidade tem tomado conta de tal maneira que o indivíduo hoje não sabe se a mulher é dele ou de outro, não sabe se o filho que ele tem é dele ou de outro. Esse é o mundo de hoje. E dizem por aí que esse conselho serve para o mundo. Serve coisa nenhuma. Os homens podem querer obedecer ao diabo, mas nós os crentes ficaremos com Jesus Cristo, e ele será o nosso conselheiro, porque ele é o homem mais poderoso da história. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo é o homem mais poderoso da história, porque ele é Deus forte. Oh, glória a Deus. Tem muita gente por aí que tem santo forte, não? O crente não tem um santo forte, não. O crente é um santo forte, porque ele tem um Deus. Vocês podem dizer: nós temos um Deus. Há poucos anos atrás, há poucos não, já fazem alguns anos atrás, o sogro do meu irmão, ele era desses homens do candomblé mais bravo que existe. Ele fazia despachos e depois da meia-noite virava um homem de fazer mal para todo mundo. E um dia, um vizinho seu, morava numa rua acima, passava todo dia na frente da casa dele,
prejudicou-o nos negócios. Não foi um prejuízo, não foi assim algo proposital, mas essa pessoa prejudicou no negócio que ele tinha interesse e ele passou à frente, mas sem saber que o seu Edson, que era o sogro do meu irmão, naquele tempo ainda não era sogro, mas esse era no tempo da sua juventude, ele achou que o homem tinha o prejudicado de toda maneira. E o seu Edson chegou na sexta-feira lá no terreiro dele e consultou a mãe de não sei o que. Diz que é mãe de santo, mas santo para mim não existe. Esse tipo de santo não é. E ele consultou a mãe de não sei o que e disse: olha, fulana, eu quero que a senhora prepare um trabalho assim, para essa pessoa fulano de tal, porque ele me prejudicou dessa forma assim. E a mulher disse: olha, meu filhinho, fica tranquilo que esse homem na semana que vem vai cair doente e vamos acabar com ele. Os meus guias, os espíritos que baixam aqui vão acabar com a vida dele. Seu Edson voltou para casa satisfeito, e aquele homem todo dia passava na frente da casa dele. Na segunda-feira seguinte, o seu Edson acordou cedo, porque aquele homem passava todo dia com a marmita debaixo do braço ali na cidade de Osasco, indo ali no quilômetro 18, indo para o seu trabalho. E o seu Edson então esperou aquele homem passar, pensando, quando ele passar, que vai passar meio doentinho. E esperou o homem passar. O homem passou ali, nada de estar doente. Ele pensou: bom, hoje não caiu doente, mas amanhã vai cair. No dia seguinte, na terça-feira, ele abriu a janelinha da varanda da sua casa para ver se o homem passava doente. Mas cada vez que o homem passava, estava mais forte. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Na sexta-feira seguinte, o seu Edson voltou para o terreiro e disse: ô, fulana, eu quero que a senhora me faça o despacho certo, porque aquela pessoa que nós fizemos o trabalho contra ele está melhor do que antes. Ah, meu filhinho, eu acho que nós fizemos a coisa errada. Deixa eu consultar meus guias aqui, vou fazer o trabalho, mas ele não vai escapar, porque essa semana ele vai cair fulminado, morto. E eles fizeram aquele trabalho a sexta-feira, a noite toda. E ela disse: na semana que vem ele vai cair morto. Segunda-feira seguinte, o seu Edson ficou todo alegre, pensou: ele nem vai passar hoje, mas por via das dúvidas eu vou abrir a janelinha para ver se ele passa na frente da minha casa hoje. Hoje acho que ele não passa, vou perder meu tempo. E quando ele abriu a janela, lá passou aquele homem, todo sorridente e todo alegre na frente da sua casa. Não é possível. Eu acho que amanhã ele cai doente. Os guias, os espíritos vão destruí-lo. Na terça-feira, no dia seguinte, o homem passou. E passou do mesmo jeito. Na quarta-feira, então, nem se dizia. A pessoa estava descendo à frente da casa dele, todo alegre, assobiando. Quinta-feira, sexta-feira, ele não aguentou. Seu Edson voltou para o terreiro e disse: fulana, a senhora está brincando comigo. O homem está cada dia melhor. A mulher olhou assustado para o seu Edson. Meu filhinho, o homem está melhor? Está sim. Eu não consigo entender. Ou a senhora está brincando comigo, ou os nossos guias não valem nada. Ah, meu filho, deixa eu consultar os meus guias aqui, porque não é possível. Ele está melhor? Está melhor. A mulher consultou os guias, olhou para o seu Edson assustado e disse: seu Edson, meu filhinho, não mexa com esse homem. Por quê? Não mexa com ele, porque com ele nós nem trisca, foi a expressão que ela usou. Como é que é? Quer dizer que nós não temos poder contra ele? Não mexa contra esse homem, porque o que está nele nós não podemos contra ele. Mas o que é que ele tem? Meu filhinho, o que nós temos é do espaço, mas o que está nele é do Espírito Santo de Deus. Não mexa com ele. Seu Edson usou uma expressão que até hoje a nossa família não esquece. Ele disse: se o santo dele é mais forte, eu vou para o terreiro dele. E deixou aquela mulher, e no domingo seguinte ele ficou com medo esperando o homem passar. E quando o homem passou, meus amados irmãos, ele acompanhou. O homem andou um quarteirão, ele abriu a porta assustado, pensando: vou para o terreiro dele, mas eu preciso tomar cuidado,
que o santo dele pode abaixar em mim, pode querer me destruir. E o homem virou uma esquina, ele acompanhou a esquina, virou outra, acompanhou outra esquina, e andou uns 4, 5, 6, 10 quarteirões, não sabemos quantos quarteirões o homem andou. O fato é que de repente o homem entrou no terreiro dele. O seu Edson olhou meio assustado, foi caminhando devagarzinho. Quando olhou para a placa, não era terreiro coisa nenhuma, era uma igreja evangélica. Aleluia, oh glória a Deus. Nós temos um Deus forte conosco. Seu Edson naquele dia aceitou Jesus e nunca mais precisou fazer mal para os outros, porque o nosso Deus não é Deus de matar, de prejudicar. O nosso Deus é um Deus de salvar. Ele é Deus forte. Ele é Deus forte e Ele é mais poderoso, porque Ele é um Deus forte. E quem é Deus forte tem autoridade. A autoridade de Jesus não é como a autoridade dos saduceus. A autoridade de Jesus não é a autoridade dos fariseus. A autoridade de Jesus não é a autoridade de Herodes. A autoridade de Jesus não é a autoridade dos doutores. A autoridade de Jesus não é a autoridade de manipulações políticas. A autoridade de Jesus não é a autoridade do poder e o dinheiro. A autoridade de Jesus não é a autoridade humana. A autoridade de Jesus é sobre os céus e sobre a terra. Ele um dia foi ele quem disse, e não foi Confúcio, nem Filipe, nem André, nem João, não foi Buda, não foi Allan Kardec, não foi Maomé, não foi Zoroastro, não foi nenhum dos deuses que existe nesta terra, mas foi Jesus Cristo que depois de morrer e ressuscitar, ele se dirigiu-se aos seus discípulos e começou a dizer: eis que toda autoridade, todo poder é me dado nos céus e na terra. Oh, glórias a Deus, aleluia. Ele tinha tanta autoridade que até os demônios se lhe sujeitavam. Quando encontravam com ele, os demônios não resistiam e saíam longe e diziam: mestre, o que nós temos contigo? Os demônios tremem diante de Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo tinha tanta autoridade que um homem de autoridade, um grande homem chamado Centurião, um homem poderoso do Império Romano, dos soldados romanos, aquele Centurião tinha tanta autoridade, mas quando ele chegou-se diante de Jesus, ele sabia que a autoridade de Jesus era maior do que a dele, e ele disse: Jesus, eu tenho um homem, um funcionário meu que trabalha em casa, mas está horrivelmente enfermo. Eu também sou homem de autoridade, mas a tua é maior, Senhor. Apenas ordene que o meu empregado seja curado e ele será. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. Aleluia. Os demônios, tanto até os demônios reconheciam a autoridade de Jesus, que eles tinham que sair mesmo. Quando Jesus passava, ele dizia: nós conhecemos esse homem. E quando Jesus passava, eles saíam das pessoas e iam para aqueles demônios de Gadara. Não conseguiam ficar nas pessoas. Eu creio que quando eles queriam chegar a Jesus, aqueles demônios ficavam tão estremecidos, e Satanás dizia: olha, eu conheço esse homem, eu já tentei ele no deserto e não tem jeito mesmo, contra ele não há jeito de o convencer. Quando ele vier, vocês saiam, porque Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Nesta noite nós estamos aqui e sabemos que hoje ele é o maior homem da história, porque ele tem autoridade sobre todas as pessoas. Diante de Jesus todos nós estamos iguais, seja o general, seja o marechal, seja o presidente da república, seja o pastor, seja o evangelista, seja o ministro, seja o católico, seja o evangélico, seja o cristão, seja o grande, seja o pequeno, seja o brasileiro, seja o americano, seja o japonês, seja o branco, seja o preto, seja o homem, seja a mulher, todos nós estamos diante da autoridade maior, Jesus Cristo. Ele é o Senhor de nossas vidas. Aleluia. Jesus Cristo é o maior homem da história, porque ele, oh glórias a Deus, aleluia. Se até os demônios se lhe sujeitam, hoje nós estamos sob a autoridade de Jesus aqui. Talvez você esteja sendo oprimido pelo demônio do pecado. Talvez você esteja sendo oprimido pelo demônio da carnalidade. Talvez hoje você esteja sendo oprimido pelo demônio da frieza espiritual.
Talvez hoje você esteja sendo oprimido pelos demônios do mundo, da carnalidade, pelo pecado. Mas eu quero lhe dizer que se você está nesta condição, e você veio aqui para receber uma bênção do irmão Takayama, irmão Takayama não pode lhe dar esta bênção, mas aquele que é o maior homem da história, ele pode lhe dar. Ele é Deus forte. Ele é Deus forte. E se ele é Deus forte, ele vai expulsar esses demônios hoje. Amém? Tem alguém com frieza espiritual na sua vida hoje aí? Nós estamos aqui nesse estádio de futebol, nesse ginásio de esportes, não para louvar a autoridade de um homem, mas para louvar a autoridade de Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas. Agora, é possível que hajam pessoas com problemas aqui nesta noite, estejam oprimidos pelos demônios, e quem sabe haja até cristãos frios, tão enfraquecidos que já não sente mais alegria na sua vida. Eu não consigo aceitar crente que vem para a igreja e fica com a cara amarrada e com a cara fechada. Vocês aceitam isso, meus irmãos? Os pastores aceitam esse tipo de crente? Não, não é pastor. Pastores aqui presentes. Mas tem crente que é assim. Chega na igreja e muitas vezes é até obreiro, meus irmãos. Chega na igreja e fica com a cara de quem chupou uma dúzia de limão azedo. Irmão, está alegre? Tô sim, senhor, pastor. Dá aleluia, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Isso não é alegria? Se você estiver nessa situação hoje, alguma coisa está errado com você. O demônio da frieza está querendo atingir a sua casa, o seu lar e a sua própria vida. Irmão, irmãs, dê uma olhada para o crente que está do seu lado e vê se ele está alegre mesmo. Se ele está com a cara amarrada, quem é triste é o diabo que já está condenado. Eu não aceito o crente com a cara fechada. O crente é o povo mais feliz desta terra, porque ele tem o Senhor que tem o domínio sobre toda a terra. E o crente já é salvo, redimido pelo sangue de Jesus, o maior homem da história. Se tiver algum crente triste do seu lado, olha assim e dê um cutucão santo nele e diga: dá glória a Deus, irmão, aleluia. Dê glória a Jesus. Vamos nos alegrar na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de todo louvor e nós também o adoramos, porque Ele é o maior homem da história e Ele é Deus forte. Oh, glórias a Jesus. Levantemos as mãos para os céus e glorifiquemos o nome de Jesus. Aleluia. Glorifiquemos o nome de Jesus. Aleluia. Sinta a presença de Deus na sua vida. Ele é Deus forte para libertar você da enfermidade. Ele é Deus forte para te salvar nesta noite. Ele é Deus forte para te curar nesta noite. Ele é Deus forte para te libertar nesta noite. Ele é Deus forte para te ajudar nesta noite. Ele é Deus forte para resolver o seu problema nesta noite. Nós não temos um Deus pequeno. Ele é poderoso, Ele é Deus forte. Ele resolve os nossos problemas. Chacarabachandalabachaias. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Eu estava na cidade de Barra Velha um dia e trouxeram um homem paralítico na frente da igreja. Os primeiros dias de trabalho, de segunda a terça, seria na igreja e de quarta a domingo seria na praça. E no último dia do trabalho na igreja, que foi na terça-feira, trouxeram um homem paralítico até a frente aqui, mas colocaram no lugar errado. Não havia diáconos ali na porta, e em vez de colocar o homem num dos bancos da igreja, ou pelo menos no corredor para ver, ouvir o pregador, colocaram ele no lugar errado e colocaram debaixo do púlpito, olhando para o povo. Eu me incomodei com aquela posição dele, porque ele ficava de costa para o pregador e todo mundo da igreja ficava olhando para ele, sentado do lado de uma mesa que estava embaixo do púlpito, aquelas mesas que normalmente colocam embaixo para reuniões menores. E ele então debruçou o braço em cima da mesa e era paralítico das duas pernas, e além disso a mão dele também era uma mão mirrada. E naquela hora, quando chegou o final do culto, era a primeira vez que minha esposa me acompanhava nos trabalhos evangelísticos. Eu disse: Senhor, hoje tu vai mostrar para minha esposa que tu és realmente um Deus forte.
Porque ela precisa me acompanhar nos meus trabalhos e ela tem que ser uma esposa de obreiro. Jesus, portanto, mostra esse milagre para ela, porque ela vai ter que me acompanhar na minha vida ministerial. Bem, o trabalho transcorreu normalmente, a palavra foi pregada, e na hora da oração, quando o povo todo ficou de pé, eu disse: agora é a hora, Jesus, eu vou descer lá embaixo e tu vai curar esse homem hoje, esse paralítico. Era um homem mais ou menos dos 65 anos, meio gordo, a mão mirrada, os pés totalmente paralíticos. E eu então desci pela escada lateral do púlpito. A igreja não era muito grande, ali na cidade de Barra Velha, em Santa Catarina. E quando eu desci, ele olhou assustado para mim, com a mão em cima da mesa. Ele disse: eu creio. Eu falei: o senhor crê? Eu creio. Se o senhor crê, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E sabem o que aconteceu, meus irmãos? O homem não andou. Jesus, a minha esposa estava de olho fechado, a igreja toda orando. Anda em nome de Jesus. E o homem não andou. Como é, Jesus? Tua palavra diz que tu és Deus forte, que tu cura, que tu liberta, e na tua autoridade da tua palavra nós expulsaríamos as enfermidades. Eu expulsei, o homem continua do mesmo jeito. Naquela hora eu me lembro como se fosse hoje. Deus enviou a sua palavra ao meu coração e começou a dizer: meu servo, faça como Pedro fez. Pois eu estou fazendo isso. Eu estou expulsando a enfermidade, mandando ele andar, ele não anda. Não foi assim na Porta Formosa, meu servo. Aí eu me lembrei que quando Pedro, na Porta Formosa, viu aquele paralítico, ele estendeu a mão para o paralítico e disse: levante e anda. Mas não só mandou levantar e andar, ele deu a mão para o paralítico e puxou para que o paralítico viesse e andasse. Eu pensei: ah, é assim, Jesus? Eu fechei meus olhos, o povo ainda estava orando. O pastor tomou o microfone lá em cima, eu estava lá embaixo, o pastor estava orando. Eu cheguei para aquele homem e disse: o senhor crê que Jesus liberta o senhor e o senhor pode andar hoje? Ele disse: eu creio. Se o senhor crê, como é que o senhor está aí sentado? Em nome de Jesus Cristo. Aí eu peguei a minha mão e disse: me dá a tua mão. Eu disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fechei meus olhos. Eu disse: já agora é tu quem vai fazer a obra, Jesus. E comecei a puxar a mão daquele homem, glória a Deus. E a mão começou a vir. Eu falei: bom, se a mão vem vindo, o corpo tem que estar atrás. Mas não tive coragem de abrir o olho não. Disse: em nome de Jesus Cristo, anda. E eu dei mais um passo para trás. E a mão veio vindo. Falei: não pode a mão vir sozinha, está vindo o corpo também. Anda! E comecei a puxar a mão daquele homem com os olhos fechados, meus irmãos. E depois do quarto passo eu criei coragem e abri um dos olhos. E lá estava o homem andando em nome de Jesus no meio da igreja. Oh, glórias a Deus. O nosso Deus é um Deus forte. Forte, forte. Xaracalabachandaraia. Esse Deus forte está aqui nesta noite. Sinta a presença de Jesus. Ele pode transformar a sua vida. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Este Jesus é Deus forte. Takayama não cura nem dor de barriga, nem dor de cabeça. Esses pastores não curam ninguém. Mas Jesus que está aqui, Ele cura. Porque Ele é Deus forte. Xaracalabachandaraias. Aquele homem agora estava andando, e aqueles irmãos mais incrédulos que quando ora, abrem o olho, quando abriram o olho e viram aquele homem orando, começaram a receber batismo com o Espírito Santo. O povo começou a glorificar a Deus, a glória do Senhor começou a inundar aquele culto, e nós sentimos que realmente o nosso Deus é um Deus forte. Eu cheguei para aquele homem, ele já estava andando, mas a mão dele estava assim, irmãos. Eu olhei para ele e disse: escuta, o senhor está andando? Ele emocionado dizia: estou andando, pastor, estou andando.
Eu falei, mas o senhor está andando, mas está com essa mão encolhida. Se Jesus curou teu pé, é mais fácil curar tua mão. O senhor crê que Jesus Cristo pode te libertar? Ele disse, eu creio, pastor. Então abra a tua mão, levante a mão e glorifica a Deus. E aquele homem começou a abrir a mão, estender a mão, abrir a mão, e de repente a mão dele se abriu e ele começou a glorificar o nome de Jesus Cristo. Nós temos um Deus forte. Xaracalabachandaraias, aleluia. Oh, nós temos um Deus forte. Ele é o maior homem da história, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. O mundo está em busca da paz, mas a paz é somente no Deus forte, Jesus Cristo. Quando Reagan e Gorbachev se encontraram recentemente, eles diziam que eles eram os homens mais fortes da história. Eu nesta noite digo que não. O homem mais forte da história não é Reagan nem Gorbachev, é Jesus Cristo, a quem adoramos nesta noite, nesta hora. Se os irmãos estão cheios da graça, do poder e glorificam o maior homem da história, levante as mãos para o céu e diga glória a Jesus, e fale em línguas estranhas e sinta a presença do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o maior homem da história. Oh, glórias a Deus, aleluia. Ele é o príncipe da paz. Nós não trocamos Jesus por nada, porque Ele, além de ser o maior homem da história, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este mundo vai ser destruído, mas nós não temos medo. Nós sabemos que Jesus Cristo um dia voltará, e nós viveremos, andaremos, glorificaremos, ficaremos com Ele pelo século dos séculos. Vamos ficar em pé nesta hora e vamos glorificar a Jesus Cristo nesta noite. Vamos adorá-lo na beleza da sua santidade e vamos dizer, Jesus Cristo, nós te glorificamos, nós te amamos e nós te adoramos. Quantos estão sentindo a presença de Jesus? Glorifica o Senhor Jesus nesta hora. Amigos e senhoras e senhores, nesta noite eu não poderia encerrar esta reunião sem antes dar uma oportunidade para pessoas que queiram glorificar a Jesus Cristo. Hoje você sabe por que os crentes são alegres. Hoje, meu amigo que veio aqui pela primeira vez, você pode saber, povo de Itumbiara, por que os crentes são alegres. Porque nós estamos glorificando um Deus verdadeiro. Ele é o maior homem da história. Ele é o Senhor de nossa vida. Ele é o doador da vida. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Você pode hoje entrar pelo caminho da eternidade, se tiver um encontro com Jesus Cristo.